Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar, né, o que a gente começou no episódio passado, falando aí sobre o reinado de Ezequias, tá? Hoje nós vamos ler Isaías 38 e 39, 2 Reis 20, do versículo 1 ao 21, e 2 Crônicas 32, do versículo 24 ao 33, tá bom? E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje. Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 38. A doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Volte e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse: No vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse: Não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas, como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados, pois a sepultura não pôde louvar-te. A morte não pôde cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade. O Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de cordas e todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías disse: Preparem um emplastro de figos e apliquem-no à ferida para que ele se recupere. Ezequias havia perguntado: Qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Isaías 39. Enviados da Babilônia. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente.
porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Segunda Reis 20. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na ferida, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Ezequias disse: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, Merodach-Baladã, rei da Babilônia e filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia nos seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias disse: viram tudo no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes
serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele pensou: ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas conquistas, bem como a construção do açude e do túnel que canalizou a água para a cidade, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Segunda Crônicas 32, versículo 24. O orgulho e a morte de Ezequias. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, gente. Em comparação à leitura do episódio anterior, uma leitura curtinha até, né? A gente viu na leitura de hoje, né, que tanto aí Isaías 38 e 39, né, Segunda Reis e Segunda Crônicas, eles contam, né, novamente, igual o episódio anterior, sobre o mesmo episódio ali, né, pelo mesmo período ali. Só que eles contam aí de formas diferentes, né, um complementando mais o outro. Então vamos falar de forma geral, né? Vamos começar ali até falando assim, pegando um pouco do que aconteceu, né? Ezequias, então, ele teve uma doença, né? Não se sabe O da onde que, veio, porque, por quê. exato, ele veio, teve essa doença e ele ia morrer. E é legal que vem, né, Isaías e fala ali para ele, né, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Simples, né? E daí a gente vê ali Ezequias lamentando por isso, né, falando assim, Deus, lembra do seu servo que sempre foi obediente com o Senhor, né? Não me abandone, né? E fala que ele chora amargamente. A gente viu aí, né, também em Segunda Reis, colocando isso, né? Um choro amargo, um choro aí de Uma sofrimento, súplica, né? né? E a gente vê que em Segunda Reis fala que Isaías, antes de sair, né, realmente ele já tinha passado ali, estava passando o pátio central, mas antes de sair da casa ali, né, do rei Ezequias, ele recebe a palavra do Senhor e volta, né? E fala, olha, Deus mandou dizer, né, que ele ouviu sua oração e viu, né, sentiu esse seu choro, né? Viu esse seu choro. E por causa disso você vai ter mais 15 anos de vida. E eu acho, assim, interessante ainda, né, que além de tudo isso, mas era uma coisa comum, gente, para aquela época,
que além de, tipo assim, pô, eu recebi um presente, a gente vê lá em Segunda Reis que Ezequias fala, eu Mas me quero dá um um sinal. sinal, eu quero um sinal. E daí Isaías fala, tá, e que sinal você quer, né? Eu posso pedir para Deus, né? Fala que não foi uma coisa que Deus falou, né? Fala que Ezequias pediu um sinal daquilo e ainda falou, você quer que, né, ali esses degraus, era legal da gente entender isso, né? Quando fala sobre esses Degrau de Acácio. isso, era realmente o que marcava a hora. Era um relógio grande, né? Então não era a sombra. Aquilo ali você via pelo sol naquelas escadarias, que horas era mais ou menos. E daí perguntou: você quer que sobe 10 degraus ou baixe 10 degraus, né? Volte, né? E ainda Ezequias fala: não, Afronta ainda, né? e subir é fácil, eu quero ver descer. Então, gente, tipo, é muito louco, né? Audacioso, menino, Audacioso, né? né? Então, tipo assim, olha, eu vou ganhar 15 Já tá ganhando anos 15 e anos. eu ainda quero esse sinal, né? E daí fala que Isaías ora, né? Então aqui em Isaías não fala sobre isso, mas a gente vê lá em Segunda Reis que fala então que conta essa parte mais detalhada. Por isso que é legal da gente estar lendo, né? Que Tudo em conjunto, né? um vai complementando. E Isaías suplica isso para Deus e Deus faz, né? E o que me chama a atenção, né, aqui, principalmente no livro de Isaías, é essa fala de Isaías, né? Ali em Isaías 38, versículo 9, fala: depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte, e vai do versículo 10 até o versículo 20, mais ou menos. E é meio assim complicado essa leitura ali, assim, complicado assim, porque a gente não vê uma Glória pro uma Senhor, né? glória exatamente, né? É meio que uma coisa assim, tipo assim, a gente vê que Ezequias reconhece tranquilamente ali, né, que Deus quem tira e põe a vida e que ele fala tipo assim, eu não quero morrer, porque até quando eu estiver morto eu não vou nem, e só quem glorifica a Deus É são quem os tá vivo. vivos. Mas você vê que não é meio que uma canção muito de tipo assim, sabe quando você tipo meio fala assim, Louvando, agradecendo, né? exatamente, não é uma coisa padrão assim quando você recupera a vida, mas é meio tipo assim, poxa Deus, você ia me matar mesmo, sendo que você podia me dar mais tempo de vida? Por que o Senhor ia fazer isso comigo? Então você vê que é meio tipo assim uma canção meio é complicado. A gente não vê ali um coração muito honrando a Deus e louvando a Deus, sabe? É meio explicando, tipo assim, olha, a vida é dada, a vida é tirada, Deus faz isso quando Ele quer, e tipo assim, Ele queria fazer isso comigo, mas graças a Deus, tipo, não fez. E ele até coloca ali, né? A vida é como um pedaço de tecido. De repente, né, o tecelão que está fazendo tecido corta e acabou o tecido. E assim como Deus é. Então você vê que é tipo meio uma complicado, sabe? É, então a gente entende isso quando a gente lê lá em Segunda Crônicas, que fala que depois dele recuperar, ele se tornou um pouco orgulhoso, né? Ele não muda um pouco o coração dele. E eu fico pensando, né? Tipo assim, Ezequias talvez depois falou assim, por que que eu não morri naquela hora mesmo, né? Tipo assim, era até melhor. Mas, enfim, né? A gente vê aí daí depois, vê lá em Segunda Crônicas que fala, né, que a Babilônia enviou uma comitiva para ir até lá, né, ver, saber sobre esse milagre que aconteceu, principalmente sobre voltar, né, esses degraus ali. Então fala sobre esse, porque realmente, gente, foi um milagre ter feito isso, né? Então quando sabem que houve essa alteração aí de voltar à sombra e de que o rei Ezequias tinha, né, voltado à vida, então vão lá levando presentes e tudo, né? E para ver, né, saber da história e conhecer também, né, Jerusalém, conhecer o rei Ezequias e saber da história. Só que ali a gente Vê um orgulho, né? Eu, até no momento da leitura, assim, você vê que ele quer mostrar o quê? A riqueza dele, o palácio, os tesouros, os armazéns que ele tinha, né? Até mesmo em Segunda Crônicas a gente vê ali ele detalhando tudo que ele tinha, né? E até fala, né? Não teve algo de valioso no meu palácio que o povo da Babilônia não viu. E aí, o que me chama a atenção também é quando Isaías começa a perguntar, né? Quem são esses? De onde eles veio? O que eles queriam, né? E aí ele fala, veio ver, né?
Só que em nenhum momento você vê Ezequias mostrando o Senhor, apresentando o Senhor para esse povo da Babilônia, né? Porque, na verdade, o que chamou a atenção do povo da Babilônia foi essa recuperação dele e esse sol voltar, né? Igual o Geiso falou. Então, quando a pessoa vai para ver um milagre que foi operado em você, não vai para ver também o que você tem, nossa, o que você possui, mas sim, quem é esse Deus que você caminha junto, né? Como que é? E seria mostrar o templo, mostrar ali, né, Deus, assim, em si. Mas ele não vai e faz isso, ele vai mostrar as riquezas dele, né? Então, você não vê muito um coração aquebrantado ali por Deus, você vê um orgulho sobre riquezas, né? E aí, você vê já Isaías dando a carcada, né? Eles vão tomar tudo, né, de vocês. Vocês não vão ter nada, nem mesmo o ouro e nem mesmo as pessoas, né? E aí você vê de novo um coração endurecido e um coração meio orgulhoso, né? Pelo menos não vai ser na minha época, né? Então, que Ezequias coloca, né? Boa é a palavra do Senhor, qual tu tens falado. Disse que além disso, porque haverá paz nos dias que ele ainda está vivo, né? Então, Não se ira, lamentou, né? ele não se lamentou nem entristeceu com essa notícia, né, que Que eles iam Isaías perder tudo. trouxe, né, por parte do Senhor. Porque realmente, tipo assim, se fosse qualquer um falava, meu Deus, não é isso, a gente não Como que pode dá? deixar, né? Mas Ezequias simplesmente falou assim, se Tá isso bom. não vai acontecer no meu reinado, enquanto eu estiver reinando, tá tudo bem, né? Não tem problema. Então é realmente assim, a gente vê aí que esses 15 anos, lógico, Acrescentados para para Ezequias. Ezequias, né? Esses 15 anos aí não foram assim tão bons assim. Lógico que a gente vê até lá em Segunda Crônicas falando que tudo que Ezequias fez, Deus abençoou e ele prosperou muito, né? Então a gente viu aí falando que ele deu, né, no episódio anterior que o quanto de ouro e prata ele deu para o rei da Síria, né? E se passaram anos depois disso e ele recuperou muito mais do que isso. Ele teve muito mais ouro, muito mais prata, tinha os azeites, fala dos estábulos que ele tinha para o gado, para a ovelha, e fala que Deus, né, abençoou ele ali, dando prosperidade para ele, né? Então a gente vê que ele fez mais outras coisas, falou que ele trouxe água, foi ele quem criou um canal trazendo água de um outro direcionamento, né, para Jerusalém. No entanto, o coração dele já estava um Tanto pouco orgulhoso. um pouco aí diferente, né? E isso é uma coisa também que até para a gente finalizar eu queria trazer isso, né? Com o passar do tempo a gente tem que sempre continuar vigiando nosso coração. Ezequias não é o primeiro da Bíblia que a gente vê algo parecido. Que A se gente perde no final, né? Exatamente. Então a gente vê ali Moisés também, né? Tipo Uhum. uma grande pessoa ali, né? Uma pessoa assim super importante ali com Deus, né? E se perdendo ali no final da vida, né? Então até recentemente eu vi uma mensagem que um pastor falou, né? Que ele falou assim, Deus não me deixa, né? Que isso chegue a acontecer comigo, né? Não me deixa eu falhar, achar que o poder está sobre mim, né? Então, tipo assim, é o que a gente viu um pouco ali em Moisés, às vezes, confundindo um pouquinho no final da vida dele. Aqui em Ezequias também, no final da vida dele, né? Tipo, você vê ali ele, às vezes, querendo mostrar as riquezas, os tesouros, e esquecendo da essência do relacionamento. Porque o povo ali, ele podia, talvez, ter convertido toda a Babilônia, né? Porque o povo foi ali para saber sobre essa recuperação dele, né? E não falou de Deus, né? Então é legal da gente tomar cuidado com isso, né? Principalmente às vezes crentes e evangélicos, né? Há muito tempo e às vezes no final da vida, depois de já ter feito tanta coisa, tanta história, né? Aí para Deus, né? Ter servido tanto a Deus, às vezes esquece da essência, né? É. Que é basicamente, né, apresentar a Deus, apresentar o Evangelho, distribuir, né, isso para mais e mais pessoas. É esse o desejo do Senhor, né? Não é nem mesmo riquezas e tudo mais. Isso busque, né, que eles falam, né? Busque o reino de Deus e as demais coisas os serão acrescentadas. Se as demais coisas são riquezas, vai ser carro, vai ser família, vai ser tudo, bom, parabéns.
mas o primordial é buscar o reino de Deus, né? Então, acredito muito que isso é a nossa missão também ainda, né? Não só aqui do Antigo Testamento, isso ainda continua para o Novo Testamento, continua aí nos dias de hoje. Então, já te convido aí para você estar divulgando, né, esse vídeo para mais pessoas, está chamando mais pessoas para estar lendo junto contigo, né? Você também compartilhando às vezes o que você aprendeu. Tem muitas histórias aqui que muitas pessoas não conhecem. Essa parte aí de Ezequias, como caminha com o Senhor, que de repente orou, igual apareceu no episódio anterior, né? Orou e passou um anjo da morte, matou todo mundo ali, ajudando ele naquela guerra. Lógico, você não vai orar para matar as pessoas, né? Mas é para mostrar realmente a confiança no Senhor, né? Como o Senhor é grande, como o Senhor opera, e ele ainda continua sendo o mesmo Senhor, então ele continua operando. Só que ele precisa de mais e mais pessoas seguindo ele, né? Então, divulga, né? Fala sobre a palavra, compartilha na tua casa sobre algum aprendizado que você teve, que é assim, né? Com os nossos testemunhos, que a gente vai também chamando mais pessoas para esse caminhar. Então, já curte esse vídeo aí, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, envie esse vídeo para outras pessoas, que assim a gente vai entregar mais ainda a palavra do Senhor, tá bom? E te espero também no próximo episódio. Um beijo, gente, e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!